A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Dodora Mussi com o tema Amai ao próximo como a si mesmo, do grupo Irmão Frites. Queridos ouvintes, aqui estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, buscando através do seu Evangelho o aprendizado necessário em nossa caminhada segura na Terra. Pedimos a sua proteção e o amparo dos amigos espirituais que dirigem esse estudo, de modo que possamos ter o máximo de aproveitamento no encontro de hoje. Iremos refletir sobre o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o próximo como a si mesmo. O objetivo desse estudo é analisar cada um dos termos da frase, ou seja, o amar, o próximo e o si mesmo, extraindo daí conhecimentos mais profundos sobre o alcance moral dessa afirmativa. O texto evangélico diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Está em Mateus capítulo 22, versículos de 34 a 40. Essas duas frases juntas transformaram-se no 11º mandamento, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e que resume toda a doutrina de Jesus. Vamos analisar primeiramente o amor. Amor, do latim amor, é um vocábulo de diversas definições. Por isso diz que o amor não é definível. Segundo Jesus, o amor é o sentimento dos sentimentos. A dor e a necessidade do outro não me incomodam ou me indignam, mas são minhas, pois que o outro é meu irmão. A vida não é mais uma relação eu e o outro, mas eu e o próximo, que nada mais é do que uma extensão, uma parte de mim mesmo. Somente este amor, sentimento dos sentimentos, é capaz de transformar o ambiente sombrio em que vivemos. Muitas vezes buscamos auxiliar o próximo com a beneficência, ou seja, a doação daquilo que pode atender às nossas necessidades da matéria. Jesus propunha muito mais. Ele ensinava o amor, pois o amor atende às necessidades da matéria, mas antes de tudo, atinge a totalidade do ser humano, alcançando-lhe o coração. O amor é o único sentimento capaz de levar-nos à cooperação e à caridade. Por amor, nós fazemos coisas que não fazemos por dinheiro nenhum, como perdoar, deixar passar, servir e como nos ensina a Madre Teresa de Calcutá. Por amor, nós aprendemos a nos doar até doer. Quando amamos verdadeiramente, vemos no outro um outro nós e fazemos ao outro o que faríamos a nós mesmos. O amor verdadeiro é o que sabe sofrer com quem sofre, alegrar-se com quem se alegra, carregar o peso dos outros. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Jesus foi o mais elevado e ilustre Espírito que veio à Terra para nos dar o exemplo de como amar corretamente. Ele obedeceu ao Pai Criador, ao Pai Terrestre, deixou-se batizar por João Batista e a sua pregação evangélica dirigia-se contra o poderio romano, mas sem desobedecer à lei deste Estado. Santo Agostinho é o autor desta frase: ama e faz o que queres. Como interpretá-la? Se calarmos, que nos calemos por amor. Se falarmos, que falemos por amor. Se corrigirmos, que corrijamos por amor. Se perdoarmos, que perdoemos por amor. O amor deve estar no centro de todas as nossas ações. O que isso quer dizer? Que quando nos relacionamos
com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito e de auxílio mútuo, cooperando com tudo o que nos rodeia. Vamos analisar o próximo. Quem é o próximo? Cada pessoa em particular, o nosso semelhante, a humanidade. O amor ao próximo tem os mais diferentes rostos. A vizinha, a colega de escola, o amigo, o parente mais próximo. Mas tem também os rostos daquela humanidade angustiada, dos países em guerra ou das vítimas das catástrofes naturais que a televisão traz às nossas casas. Antes eram desconhecidos e muito distantes, mas agora também eles se tornaram nossos próximos. A frase "façamos aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós", Gandhi a explica de modo muito simples e eficaz. Não posso fazer mal a você sem ferir a mim mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Próximo não é somente os familiares e os amigos queridos, mas também os inimigos, conforme Jesus nos ensinou. Quando se fala em amar os inimigos, logo endurecemos o coração. Jesus nos ensinou que para amá-los é suficiente o perdão e a retribuição do mal recebido com o bem. Aprendamos a ver naqueles que não nos querem bem, não como inimigos, e sim benfeitores. Eles são, na maioria, ignorantes, verdadeiros analfabetos espirituais, que ainda não sabem o que fazem e, por isso mesmo, requerem nossa piedade e oração. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que nos tornamos melhores. Não há nenhuma vantagem em só amarmos os que nos amam. Em Lucas encontramos essas palavras de Jesus: porque se amardes somente o que vos amam, que recompensa tereis disso? Os criminosos e malfeitores também amam aqueles que lhes são caros. Nós perdoamos pessoas que conhecemos ou convivemos, muitas vezes, apesar de encontrarmos barreiras enormes. Mas, quando pensamos no perdão e caridade para com os criminosos, ficamos a dizer para nós mesmos: perdoar, ser caridoso, nunca. Quanto mais o nosso conceito de caridade se amplia, rompendo as barreiras da esmola que damos, alcançando o aperto de mão, o abraço, a palavra amiga, começamos a perceber a caridade praticada por Jesus. Ele não possuía bens para distribuir, mas possuía a palavra que elevava, possuía os ouvidos de bom pastor, que percebe a ovelha perdida de longe. Conseguia com o olhar aliviar as dores e entender os sofrimentos mais profundos daquele povo, que ainda assim muitas vezes não o compreendia. É nesse sentido de caridade, meus irmãos, que precisamos começar a praticar. Exemplos de caridade assim não nos faltam. Comecemos a ajudar com as nossas preces, com a conversa fraterna, os jovens que se encontram nas ruas, na nossa vizinhança. Muitas vezes perdemos oportunidades de auxiliar aquele espírito que está buscando somente uma palavra amiga e um gesto de carinho. Há um ditado que diz: dar é sua própria recompensa. É pura verdade. Quando damos, sempre estamos recebendo. Esta é uma lei divina. Como pode ser vista a prática do amor ao próximo? Pode ser vista em função da obediência aos ensinamentos de Jesus. Quando perdoamos, quando exercitamos a nossa paciência, quando procuramos dar o exemplo, quando respeitamos a liberdade alheia, quando fazemos todos os esforços para não nos omitirmos. Procuremos compreender e amar cada vez mais nosso próximo,
pois ele é a ponte que nos liga a Deus. Só pode amar quem está habituado a servir. Temos milhares de maneiras de ajudar nossos semelhantes. Servir não é apenas praticar grandes obras, é, sobretudo, praticar atos pequenos, discretos, que acabam nos fazendo muito bem. Vamos analisar agora o si mesmo. Para entender a profundidade dessa expressão, deveríamos partir de nós mesmos, ou seja, cada qual procurando conhecer a si mesmo. Mas será isso possível? Como? Sócrates levava cada um de seus discípulos a refletir sobre si mesmo, no sentido de tomar consciência da sua própria ignorância e, com isso, adquirir o verdadeiro conhecimento. Como o conhecimento tinha relação com o bem, quanto mais a pessoa sabia, menos mal praticava. A título de ilustração, convém diferenciar o termo ter conhecimento do conhecer. Ter conhecimento é memorizar, é saber de cor, é estudar para passar de ano. Conhecer, por outro lado, é processo sempre ativo de aprimoramento pessoal. Na resposta à pergunta número 876, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? De O Livro dos Espíritos, há alusão a uma frase semelhante a esta, dita por Cristo: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Os Espíritos orientam-nos que o critério da verdadeira justiça é o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, podemos estar certos de jamais desejar para o próximo, senão o bem. O próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Não é muito fácil amar a nós mesmos, como Jesus ensinou, mas não é impossível. Mas como? Aceitando tudo o que acontece na realidade, aceitando o jeitinho que somos, mesmo que ainda não seja do jeitinho que gostaríamos que fosse, entendendo que somos humanos, que erramos, que ainda temos tendências que não são boas, mas que temos também tendências boas que acertamos. Por isso Jesus disse, como a si mesmo, deixando claro para nós que é para nos amarmos como somos ou estamos. Quando nós nos aceitamos, é que conseguiremos ir em busca de mudanças necessárias. E só depois disso seremos capazes de estender este amor para o nosso próximo, pois deixaremos de julgar, não passaremos para o outro sentimentos, responsabilidades que são nossas, mas não temos coragem de encarar. Por isso é mais fácil falar dos outros, julgá-los e até condená-los. Devemos amar o nosso próximo do jeitinho que nós nos amamos, como eles são, pois o amor não tem cara, não tem bandeira, não tem cor e nem raça. O amor é o maior de todos os nossos sentimentos. Ele basta por si só. Temos um caminho para percorrer e muitas vezes percorremos este caminho no sentido inverso. Queremos amar a Deus antes de amar a nós mesmos e amar o próximo. O sentido certo é o contrário. Devemos aprender a nos amar. Devemos aprender a amar o próximo e só aí podemos amar a Deus. Muitas vezes pensamos que amar a nós mesmos é uma forma de egoísmo. Amar-nos é fundamental para a nossa evolução, pois se não gostamos de nós, como esperar que outros possam gostar? Quando estendemos a mão para socorrer o próximo, uma paz incomparável nos invade a alma. É como se Deus nos envolvesse em bênçãos de agradecimento pelo ato de compaixão para com seus filhos em dificuldades. Quem acende a luz da caridade é sempre o primeiro a beneficiar-se dela.
E a caridade tem muitas maneiras de se apresentar. Pode ser um sorriso gentil, uma palavra que anime e consola, um abraço de ternura, um aperto de mão, um gesto de carinho, um pedaço de pão, uma frase de esperança, um minuto de atenção. E quem de nós pode dizer que não necessita ou nunca necessitará dessas pequenas coisas? Quando amamos o próximo, nos libertamos da solidão gerada pelo egoísmo, sentimento que nos leva ao sofrimento. Portanto, quando aprendemos a nos amar, consequentemente amamos os outros, garantindo nossa felicidade. O que é o egoísmo? O egoísmo é o amor exagerado a nós próprios, cada qual procurando garantir sua felicidade sem preocupar-se com os outros, havendo alguns mais atrasados que pensam obtê-la conduzindo-se abertamente contra os outros. 3 viajantes encontraram certa vez um tesouro. Depois sentiram fome e um dos 3 foi comprar-lhes comida. No caminho pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão, morrerão e ficarei com todo o tesouro. Entretanto, seus companheiros deliberaram também matá-lo e dividir entre si sua parte. Quando ele voltou, assassinaram-no, comeram a comida envenenada e também morreram. Essa história oriental expressa o resultado das ações egoísticas, tragédias, sofrimentos e lágrimas para todos os envolvidos. O egoísta tem seus interesses voltados para si mesmo. Ele valoriza sua própria personalidade em prejuízo dos demais. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Ele só desaparecerá da terra com a lei do amor. Em O Livro de Virtudes, 2º volume, encontramos uma passagem muito interessante sobre a solidariedade. Diz essa fábula que Alexandre o Grande conduzia seu exército de volta para casa, depois da grande vitória contra Poros na Índia. A região que cruzavam no momento era árida e deserta, e os soldados sofriam terrivelmente de calor, fome e, mais que tudo, sede. Os lábios rachavam-se e as gargantas ardiam por falta de água. Muitos estavam prestes de desistir. Um dia, por volta do meio-dia, o exército encontrou um destacamento de viajantes gregos. Vinham montados em mulas e carregavam alguns recipientes com água. Um encheu o elmo com água e ofereceu-lhe. Alexandre pegou o elmo nas mãos e olhou em torno de si. Viu os rostos sofridos dos soldados que ansiavam tanto quanto ele por algo refrescante. Pode levar, disse ele, pois se eu beber sozinho, o resto ficará desolado, e você não tem o suficiente para todos. E devolveu a água sem tomar uma gota. Foi aclamado de pé pelos soldados, com pedidos de que continuasse a conduzi-los adiante como líder. Aí está um belo exemplo de caridade e amor ao próximo. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Quando Jesus vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? E disse aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que eu conduza ao suplício. Vimos, portanto, meus irmãos, que o egoísmo é a negação da caridade, e a caridade sem fé não basta para nos tornarmos felizes. Se praticarmos uma ação por dia, teremos o crédito de 365 boas ações por ano. Não nos esqueçamos que a verdadeira caridade não depende dos bens materiais, pois é feita sobretudo pelo coração. O sublime da caridade é realizá-la com o esforço de nossas forças. Dar algo de nós é mais sublime que doar algo que nos pertença. Procuremos ser misericordiosos.
Sermos misericordiosos é nos suportarmos mutuamente, é relevarmos os defeitos dos que nos rodeiam, é renunciarmos a todo e qualquer desejo de vingança, não guardarmos quaisquer ressentimentos, estando sempre prontos e dispostos a servir e a ajudar aos que mais necessitam do nosso amparo. É condoer-nos da dor de nosso semelhante, procurando fazer algo prático para amenizá-la. Façamos o bem sem esperarmos recompensa. Façamos o bem pelo próprio bem. No livro Minutos com Chico Xavier, encontramos esta mensagem na lição Fonte da Felicidade. Dizem os amigos espirituais que a iniciação da verdadeira felicidade está em fazer os outros felizes. Ao doar alegria e paz, bom ânimo e segurança ao próximo, encontraremos a fonte de energia que nos fará constantemente motivados para a sustentação da felicidade para nós mesmos. E quem não está à procura da fonte da felicidade? Muitos fariam qualquer coisa para encontrá-la. Chico Xavier nos apresenta um mapa onde se localiza essa bendita fonte inesgotável. A fonte localiza-se em uma rua muito simples, de fácil acesso, mas pouco procurada. A felicidade mora na rua da caridade e ninguém precisa ter o bolso cheio de moedas para encontrá-la. Basta que sejamos benevolentes com o nosso próximo, compreensivos para com as fraquezas alheias, misericordiosos. Para encontrar a felicidade, é preciso doar algo de nós mesmos, doar um pouco de paciência para as pessoas que nos são difíceis, ofertar um pouco de alegria para os tristes, emprestar nossos ouvidos para os que vivem na solidão, perdoar os que nos ofendem. Chico explica que ao fazermos os outros felizes, encontraremos uma fonte de energias que sustentará a nossa própria felicidade. Hoje, a neurociência comprova essa tese, pois os cientistas descobriram que nosso cérebro trabalha com um sistema de recompensa que é ativado quando fazemos o bem ao próximo. Os infelizes que cruzam nosso caminho são as chaves que Deus colocou em nossas mãos para que encontrássemos o tesouro da felicidade. Não os desprezemos, não os rejeitemos, porque fazer isso será rejeitar e desprezar a nossa felicidade. Obrigada, queridos ouvintes, pela atenção. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, fortalecendo a nossa vontade de trabalhar em sua seara. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.